Muitas pessoas, doutor Feres, têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho por uma dislexia. E outras descobrem que têm essa dislexia diante de situações de desafios, ou que elas se sentem impotentes, ou que, de alguma forma, elas se sentem incapazes de estar. Isso pode desencadear, não desencadear. Eu queria primeiro que a gente explicasse o que é dislexia. Então, dislexia, na realidade, não é uma doença. Dislexia é uma dificuldade, é uma alteração genética. Que Genético, é então. genético, é genético. E, geralmente, quem tem dislexia tem algum pai, o pai ou tio, mãe, algum familiar que também tem dislexia. E o que é a dislexia? É a dificuldade em entender, por exemplo, um texto. Então, você lê um texto e tem dificuldade em entender. Muitas vezes você lê, mas não consegue entender o texto. Ela é mais centrada na leitura do que na audição? Não, então, você tem áreas cerebrais. Então eu tenho uma área, por exemplo, eu estou olhando essa câmera. Tá. Eu estou visualizando a câmera, mas isso é a área primária do cérebro, onde minha visão chega. Tá. A partir daí Isso ela não quer dizer que eu esteja lendo, não, e nem quer dizer que eu esteja entendendo. Exatamente, eu estou Tá, vendo. quer dizendo só que eu estou olhando. Olhando. A partir daí, o cérebro manda para uma outra área, que chama psicovisual. Tá. Ou seja, ela vai comparar com as experiências que eu tenho para entender o que eu estou enxergando. Tá. Então, eu estou enxergando uma câmera. Para que serve? O que eu estou lendo naquela câmera? Vai para essa área psicovisual. Tá. Então, quando você fala da dislexia, por exemplo, alteração visual, dislexia visual, o que acontece? Eu enxergo, por isso não é um problema da minha visão. Não, mas eu não sou cego. Eu não sou cego, eu vejo. Eu estou vendo a palavra casa. Mas eu estou, olha, está escrito, Joãozinho está entrando na casa. Eu estou vendo o Joãozinho, estou vendo a palavra entrar, estou vendo a palavra casa. Mas não estou entendendo nada. Mas eu não estou entendendo nada, exatamente. É como se eu estivesse lendo outra língua. Exatamente. É como se estivesse aparecendo aqui na tela chinês. Exatamente. O fato de eu estar vendo tudo aquilo ali não quer dizer que eu sei. Esteja entendendo. Que eu sei o que está escrito lá, né? A outra coisa também é a psicoauditiva. Ah, tá. Então, por exemplo, estou conversando com a senhora agora, a senhora está me perguntando. Eu estou ouvindo, só que eu não estou entendendo. É a mesma coisa, está falando em chinês para mim. Essa é a psicoauditiva. E tem uma outra forma, que daí não se fala de dislexia. Como a gente está assim, abordando mercado de trabalho, há algumas pessoas, a semana passada até estava conversando com uma pessoa, eu estava falando, Bispa, me ajuda. Essa minha funcionária, eu preciso todo dia falar a mesma coisa. O que é isso? Então, isso pode ser pode ser ou um déficit de atenção, que é isso que tem que diferenciar, ou muitas vezes é uma dislexia auditiva. E aí você tem os graus de dislexia. O quanto eu não entendo. Tem gente que não entende um texto mais complexo. Tem pessoas que não fazem um entendimento de um texto simples. Então aí você tem os graus, a intensidade do problema. Tá. Que não é uma doença, porque ela não te impede. Geralmente essas pessoas têm um QI normal ou muitas vezes até acima da média. Se a senhora vê o histórico de quem tem dislexia, por exemplo, o Tom Cruise, ele tem dislexia. E ele é ator. Como é que ele decora? Então, o dele é visual. Então, alguém conta o texto para ele. Ah, tá. Então, ele escuta. Ele escuta e processa. O Michelangelo, ele tinha dislexia. O Da Vinci, desculpa, ele tinha dislexia. Então, aí a senhora tem que pegar como eu vou inserir essa pessoa no mercado de trabalho. Tá. Por isso que se descobre a dislexia, geralmente com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Uma criança tem 3, 4 anos. Eu já consigo caracterizar uma dislexia? Geralmente não. Por quê? Ela está aprendendo a palavra. Ela não está fazendo uma interpretação de texto. Tá. Que aí já começa na 4ª série, 5ª série, que é mais antigo. 9, 10 anos mesmo. 9, 10 anos de idade. Então, é isso que se tem que ver. Geralmente, essas pessoas, ela não é doente por quê? Porque ela pode trabalhar em qualquer área do mercado de trabalho. Onde é mais difícil, por exemplo, ser um ator,
Muitas vezes um apresentador precisa ler na hora, um prompter. Então, Um advogado, de repente, advogado, tem que ler textos enormes, né? Então, são fatores de leitura. Me impede de ser um jogador de futebol? Não. Não. Me impede, muitas vezes, de ser um médico. Aí depende da relação. Sim, eu vou ter dificuldade em ler, em interpretar um texto. Mas, visualmente, eu vou ver a situação, também com tantos recursos, né? Porque as pessoas que têm uma limitação, de repente, de visão, elas têm hoje todo o acesso, né, ao áudio. Exatamente. E podem se informar. E isso mostra o quê? Que a área da linguagem, ela não é como se pensava anteriormente, duas partes do cérebro. Do lado esquerdo. Agora não, você sabe que pega várias áreas cerebrais. Por isso que você vê a intensidade da doença. Tá. Então a pessoa é dislexa, não é que ela não consiga muitas vezes interpretar um texto. Ela tem dificuldade. Como você vai vendo isso? Ah, meu filho não acompanha os outros alunos. Ou ele está virando chacota na escola porque tira nota baixa quando vai ver a parte de texto. E aí a pessoa começa a se retrair, muitas vezes fica agressiva. Tem alguma coisa que pode desencadear isso? De repente, por exemplo, a gente sabe que doenças de uma má nutrição, sequelas de uma má nutrição. Porque nós estamos numa época em que as grávidas fazem uma dieta que é quase que perigosa. Assim. Depende do tipo de dieta, você interfere na formação de bainha de mielina. Mas aí você teria comprometimentos cognitivos, você teria comprometimentos motores, e não simplesmente pela linguagem. Tá. O que acontece na dislexia, ela é uma doença genética, então independente do seu estado... Ela é genética, quer dizer, não existe assim, uma criança que teve uma má nutrição devido ao seu estado social, não teve acesso... Não, ela pode ter uma dificuldade de linguagem, mas ela não vai ter uma dislexia. Ah, tá. Ela pode ter uma disfasia de compreensão. Por exemplo, eu sou doente. Tá. A senhora fala comigo, eu não consigo entender, mas por uma lesão no meu cérebro. Porque faltou, de repente, Faltou a vitamina B12, alguma coisa para a formação do cérebro. Ou a pessoa não consegue se expressar. Ela entende, mas não se expressa. Olha, o que eu tenho? A senhora conversou comigo, o que é isso? É uma cadeira. Eu quero falar mesa, mas eu falo cadeira. Tá. Isso é uma disfasia. Aí sim, você tem uma... que pode dar isso? Um AVC, por exemplo, um tumor, um traumatismo craniano ou uma alteração nutricional numa criança. E na idade, no estado senil, é muito normal a gente ver a avó da gente, até chegar no nosso nome, ela falou da família inteira. Aí é memória. Aí é memória. Aí é memória. Aí entra no negócio, por exemplo, aí você considera a pessoa como uma demente, que fala em medicina, a demência. Tá. A principal causa da demência é a demência senil, que é o Alzheimer, que é uma doença degenerativa do cérebro. Tá. A segunda maior causa é por múltiplos infartos. Então, eu vou tendo pequenos AVCs. Às vezes imperceptíveis. Exatamente. E hoje, não tratados. por exemplo, se eu tenho hoje, vamos supor que eu seja hipertenso e diabético. Então, eu tenho todo dia pequenos AVCs que, neste momento, não comprometem a minha vida. Mas, quando eu tiver 60 anos, a somatória deles me impede principalmente a memória recente, que são artérias terminais. Ah, tá. Então, é por isso que a pessoa, nossa, ela lembra todo o passado. Isso é bom ou é ruim? É ruim, porque ela não tem a memória recente. Tá. Ela perde a memória recente e preserva a memória antiga. Como a senhora avalia isso no cotidiano? É a pessoa o quê? Por exemplo, olha, eu venho aqui a primeira vez. Então, para mim, é uma coisa totalmente diferente. Então, isso eu dou emoção para um fato. Ah, tá. Toda vez que a senhora dá emoção para um fato, vai para a memória recente, a senhora grava. Por isso que quando a pessoa vai fazer, época de vestibular, vá viajar, procura fazer atividades diferentes, ao invés de estudar nos dias anteriores. No dia anterior. Por quê? Porque você ativa a memória recente. Então, e essa é mais fácil, de repente, de cair no esquecimento. E é essa que vai ser primeiramente lesada no Alzheimer, nas doenças por múltiplos infartos. Por isso que a pessoa ela tem a memória que ela gravou, que é a memória antiga, que são várias áreas cerebrais,
E por isso que o indivíduo com Alzheimer, ele fala do passado, ele lembra todo mundo do passado com detalhes, mas não lembra o que se passou há 2 minutos atrás. Tá. Então eu falo, nossa, como ele lembra de tudo. Isso é bom ou é ruim? É ruim, porque ele perdeu a memória recente. Como é que o diagnóstico, como é feito o diagnóstico da dislexia? Então, como não é doença, é simplesmente por testes de leitura. Ah, tá. Então, a criança geralmente começa a perceber em que aspecto? Na nota na escola. Tá. Ah, meus amigos conseguem interpretar, mas eu não consigo. Principalmente interpretação de texto. Interpretação de texto. Ou qualquer coisa, até visual, imagens, ele não consegue interpretar. Então, uma simulação simples de uma história, ele não consegue fazer a interpretação. Muitas vezes, ele pode ter até dificuldade de leitura. Tá. Ele não consegue ler e não consegue interpretar. E aí ele começa a ter dificuldade para falar. Para falar também. E geralmente associada à fonética. Que é aquela coisa assim, que anasalada. aquele que é surdo, de repente a pessoa acha que ela é mudo também. Não, não é mudo, ele não escuta. Ele não escuta, por isso que ele não fala. Por isso que ele não fala, ou de repente fala porque ele não aprendeu a falar. Não aprendeu, não escutou o som. Exatamente. Então a dislexia não tem um exame de imagem. Por quê? Porque não é doença. Tá. Está formado no cérebro da pessoa. Só que você passa a descobrir a partir do momento que você é testado. Então, uma criança de 4, 5 anos, você não coloca para interpretar um texto. Mas 10, 11 anos, ela passa a interpretar um texto. É aí que ela começa a notar discrepância em relação aos amigos. Doutor Félix, uma mãe, enfim, que esteja percebendo isso, qual profissional que ela busca? Sabe, porque às vezes a gente não sabe. Aquela figura do médico clínico geral, a gente procura até, né, não existe ninguém assim, clínico geral, desapareceu, Exatamente. Né? Então, quem a gente procura? Como é que faz? Primeiramente, o diagnóstico. Aí eu procuro um médico, primeiramente, né, um neurologista. Um neurologista. No caso, seria um neuropediatra, né, pediatra na infância. Aí ele faz os testes de leitura, tudo está diagnosticado. Essa criança, por exemplo, ela apresenta uma dificuldade de leitura, então ela precisa de uma terapeuta ocupacional para criar mecanismos para suprir essa leitura. Quer dizer, existem mecanismos existem que mecanismos podem compensar. Exatamente. Uma fonoaudióloga, porque é relacionado com a fala, para melhor ele criar mecanismos para poder falar e interpretar o texto, quando ele capta o texto, principalmente na auditiva. Tá. E um psicólogo. Por quê? Porque toda vez que você é colocado sob pressão e não consegue realizar uma atividade, ou você se afasta... Rejeita, se afasta, né? Exatamente. Se afasta. Para não ser confrontado, não ou ser exposto, você né? se torna uma pessoa agressiva. Ah, tá. Porque eu me torno agressivo, você não se aproxima de mim. Porque eu sou agressivo. Ou eu fico apático, me isolo, fico deprimido. Então, o ideal é um acompanhamento psicológico também nesse fator. Se eu descubro na idade adulta, ainda há alguma recuperação? Porque, de repente, passou uma vida inteira assim e foi levando. Hoje em dia, infelizmente, o nosso sistema educacional é um sistema aprove como está. Exatamente. Né? Então, ele não exige tanto que a pessoa... não dá nem para ser avaliado. Por exemplo, se eu descubro... Eu já tenho 25, 30 anos. Então, hoje, é mais... qual é a diferença? É que se eu aprendesse, se eu tivesse esse tratamento na infância, eu poderia corrigir na fase adulta. Tá. Agora não, tem que começar do zero, é mais difícil, mas sim, há mecanismos. Hoje está se tornando mais evidente porque hoje você não consegue um emprego se você não tiver uma segunda língua. É verdade. Então a segunda língua põe você à prova, eu não consigo entender. Você não, então essa, de repente, a dificuldade para aprender uma segunda língua... Exatamente. Tanto na infância... Pode caracterizar isso. Pode caracterizar. Então é a mesma coisa, eu sou um jogador de futebol, eu não preciso ficar lendo. Tá. Mas eu mudei de país, eu preciso aprender o inglês, por exemplo. Tá. Então aí vai mostrar que muitas vezes, durante a vida não foi percebido que ele era um dislexo, por quê? Porque ele não precisou
da escolaridade, mas agora ele precisa para Uma aprender uma segunda segunda língua. língua. Então aí você vai notar e vai chegar à conclusão que é uma pessoa que tem dislexia. Nesse caso, já, sei lá, 25, 30, ou sei lá, antes dos 40, vamos colocar assim, existe uma terapia que possa Não, ajudar a corrigir ou a melhorar? Não, a melhorar, porque a gente pensa assim, Como é um fator genético, exatamente, não tem nem como, não é desencadeia doença, sempre, nós não podemos falar em cura. Mas tem como melhorar, e depende do grau de comprometimento, o grau da dislexia da pessoa. Tá. E o grau que ela vai usar. Então, a dislexia, eu posso ser dislexo e não ser perceptível até hoje. Tá bom. Então, Entendi. é isso que vamos ver como inserir essa pessoa no mercado de trabalho. Ah, a pessoa é dislexa. Ah, então, olha, eu acho que não é melhor você ser um ator de novela. Bom, Você ir mas pra se um partindo do exemplo do Tom Cruise, que para mim Exatamente. é um ator muito bom. Exatamente, Eu acho que ele tem um desempenho muito bom como ator. Sim. Quer dizer, o limite de repente está na pessoa, né? Exatamente. E no grau na de comprometimento disposição dela de se superar ou não. Exatamente. É por isso que você vê muitas pessoas, muitos atores, eu gravo a externa, não preciso de álibi lá, Tá. eu quero gravar. Então, muitas vezes a pessoa tem alguma dificuldade e ela quer se autossuperar, que é o próprio Tom Cruise, que dispensa todo mundo para Que ele não, tentar. só o exemplo dele assim já basta, né? Exatamente. Já quebra todos os limites. Bom, o cérebro é um show. E é um show que está sendo desvendado, né, doutor Ferres? Ninguém tem, assim, explicações sumárias para o cérebro, Sim, né? hoje você usa em torno de 10% do poder do cérebro. Tudo que se pensava antigamente, hoje você vê que não é aquilo, coisas simplistas. Por isso que a pessoa se recupera. Então, são várias áreas E, de repente, cerebrais. uma pessoa com 10% do cérebro poderia ter um bom desempenho. Poderia ter um bom desempenho. Eu já vi pessoas que têm uma imagem na ressonância, praticamente não tem um hemisfério cerebral, é uma pessoa normal. E é uma pessoa normal. E é uma pessoa normal. Existe essa situação para quem tem, por exemplo, uma lesão difusa? Então, hoje, o que está se tentando? As células-tronco. Por isso que... E já existe algum tipo de experimento? Já existem experimentos de injeção de células-tronco. E aí vê o grau, se vai ficar pronto, por exemplo, em 6 meses, 1 ano, 10, mas já há pesquisas baseadas nisso. Então, para vários tipos de doenças, seja lesão, por exemplo, um trauma raquimedular hoje. Tá. Que é aquela lesão que o paciente tem uma transecção da medula, ele está de cadeira de rodas. Hoje, em países desenvolvidos que investem em pesquisa, essa que é a diferença. Tá. Essa é a diferença do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos. O aporte de pesquisa... Israel também é um país que investe muito. Por quê? Porque lá não depende do governo. Lá as famílias doam. Tá. As famílias mesmo se mobilizam. Se mobilizam para doar recursos para os hospitais, para a pesquisa. Então, hoje você vê paraplégicos andando, pacientes com lesões trauma raquimedulares andando, Nossa. que teoricamente são pessoas condenadas a uma cadeira de rodas ou a uma cama. Então, por isso que eu falo, nada é perdido o jogo. Você pode estar perdendo o jogo hoje, mas você pode reverter o jogo amanhã. Amanhã. É a mesma coisa quando você fala num tumor. Hoje há tumores que o fim da linha, por exemplo, é a morte. Mas a senhora não sabe se daqui 5 anos esse tumor vai matar. Tá. Então a senhora tem que levar esse indivíduo, tenta levá-lo até 5, 10 anos. Porque está acontecendo muita coisa. Exatamente. Bom, eu vou encerrar a nossa entrevista aqui. Eu tenho sempre muita coisa para perguntar, principalmente nessa área. E a gente vai ficar devendo uma entrevista sobre a maconha como o uso terapêutico. Tá bom. Tá bom? Combinado. Tá combinado? Combinado. Então, olha, a próxima vez a gente vai trazer aqui o Dr. Ferres para falar sobre maconha como um uso terapêutico para convulsões e para outras enfermidades. E hoje nós estamos aqui com dislexia. Você vê que você não precisa se autocondenar. Mas você pode se levantar, buscar um neurocirurgião, um neurologista e ter uma qualidade de vida, inclusive viver o seu sonho de uma forma mais satisfatória. Eu quero deixar aqui esse site que eu gosto muito do nome dele.
O e-mail é oshowdocérebro@gmail.com, Facebook é o Show do Cérebro também, e você encaminha lá suas perguntas. O Show do Cérebro Perguntas, é isso? No Facebook? O Show do Cérebro Perguntas, e você pode deixar lá as suas perguntas. O Dr. Félix Haddad tem uma grande qualidade, porque ele é um professor. Então, sempre as explicações dele são bem didáticas e a linguagem muito acessível. E eu espero que você tenha aproveitado bastante. Muito obrigada.